Oh! Hum, muito bem, muito bom. Vamos lá então, comentando sobre os santos homens da política do diabo de Zeus. Muito bem. Eu, se fosse Xandão, já colocava o Bolsonaro imediatamente, amanhã mesmo, na prisão domiciliar, prisão tornozeleira, só para ver o santo melhorar, maculado, antes de ficar doente. Não que ele não esteja doente, não que ele não esteja com pneumonia, mas antes ele estava caminhando normalmente. Lembrando, ele está numa cela que parece uma suíte, que parece o AMB, porque eu estou aqui num quarto. É no mínimo 3 desses quartos que eu aqui estou, que ele tem só para ele. Um banheiro enorme para ele, uma cama de solteiro, não, de casado, para ele dormir bem dormido. Uma geladeira muito boa para ele colocar uma cervejinha para brindar. TV, tudo quanto é coisa. E aí você acha que o mito está sofrendo. Quem está sofrendo são os pobres. São aqueles que são condenados injustamente e estão divididos uma cela com 20, com 30, 40, 50, 100. Não um mito. E sobre a doença dele, é óbvio que ele tem, porque ele já é um senhor de idade, já tem mais de 70 anos. Ele já é um baita de um senhor, né? Então ele tem comorbidades. Mas não era ele que dizia que tinha perfil de atleta? Ele não foi jogador? O camarada tem um perfil de atleta, não tem que estar doente. Chega de mimimi. Chega de mimimi. Até quando, país de maricas? Era isso que ele dizia quando as pessoas estavam agonizando, morrendo da Covid. E agora, hein? Deus peso e duas medidas. Eu não zombo de ninguém, nem do Bolsonaro eu zombo. Porque um dia eu posso estar doente. Porque a única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia vai morrer. E até antes de morrer, a gente pode passar por situações complicadas. Assim sendo, nós temos que ser o que? Empáticos. Coisa que o mito de vocês não foi. E lembrando, mito tem a ver com mentira. Mito é mentira, né? Mas vamos às comprovações. Depois a gente vai para o Vorcaro, porque o Vorcaro está desesperado. O STF até que enfim acertou em manter a sua prisão preventiva. Um vagabundo que roubou 50 bilhões da nação brasileira. Aí é muito fácil ficar rico. Aí é muito fácil estar cheio de namoradas, de mulheres, dessas Maria Gasolina, Maria Apartamento, AP, Maria isso, Maria aquilo, né? Maria 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 tem a música, é brincadeira. Vamos lá. Vamos aqui. A paulada de Zeus. Bolsonaro está estável. Ô, glória. Está estável, está bem. E já se alimenta com dieta pastosa. De um pasto, né? Gato merece pasto. Não era ele que gostava de fazer uma brincadeirinha? Brincadeirinha sadia, hein? Tá ok? Brincadeirinha sadia. Era assim que o mito brincava. Vamos brincar também. Não pode? Brincadeirinha sadia. Mas isso pode ser, em alguns casos, bullying. Bullying recreativo. Que eu sou contra. Muito bem. Internado nessa sexta-feira, dia 13, já foi internado no dia do Lula, poxa. Um dia do PT. No DF, Distrito Federal, STAR, em Brasília, com broncopneumonia aguda respiratória. O ex-presidente ainda precisa de aporte de oxigênio por meio de catéter nasal. Depois de ter ficado um período em jejum durante a hospitalização, Bolsonaro agora já se alimenta. Ele ainda precisa de aporte para respirar, mas sem a necessidade de intubação. Ele está recebendo 2 litros de oxigênio por minuto por meio de catéter nasal. O quadro apresentado hoje, cedo, de piora da função renal, segundo a equipe médica, que o acompanha, é normal para o diagnóstico e deve ter duração por ao menos mais 24 horas. Bolsonaro foi internado com broncopneumonia aguda aspirativa, causada, olha só, por gastroparesia. Essa condição, que resulta em digestão lenta, foi agravada por alimentação inadequada antes de dormir, ou comida pesada ou mal mastigada. Não mastigou direito, comeu de noite, isso não é bom comer de noite. Bolsonaro sentiu calafrios, falta de ar e cansaço extremo devido às cirurgias intestinais anteriores. Ele segue com tratamentos, ou em tratamento com antibióticos. Então, o Xandão logo, porque a defesa do Bolsonaro vai pedir, se você não está sabendo dessa verdade, vai pedir que o mito cumpra a sua pena de quase 30 anos
em casa. Coisa essa que a maioria dos presos, inclusive de 8 de janeiro, não tem essa benesse. Nem a benesse contratar bons advogados. E quando eu falo de benesse, eu estou falando de benefícios. O povão está lá, se lascando. E Bolsonaro provavelmente vai para a domiciliar, como diz aqui a reportagem. Defesa aguarda laudo para pedir prisão domiciliar a Bolsonaro, diz Flávio Bolsonaro. E também não deixa de ser toda essa problemática que acontece com o Bolsonaro de saúde, ninguém está duvidando que não tenha nada, um ato político da parte do filho. Porque eles começam a fazer aquela jogatina, aquele chororô, para convencer o povo a votar. Olha como o pai está sendo perseguido, aquela coisa. Aí, se deixar ele lá em casa, ele não vai ter mais essas crises, provavelmente. Será que o estado de saúde dele não vai melhorar? Eu acho que vai. Porque, segundo o Valdemar da Costa Neto, se o Bolsonaro não fosse preso, ele estava felicíssimo da vida, podendo concorrer agora em 2026. Agora, se ele está doente, ele não pode nem concorrer em 2026, né? Mas essa verdade não cai na cabeça dos fanáticos, alienados, anencéfalos. Defesa de Jair Bolsonaro aguarda novo laudo para entrar com mais um pedido de prisão domiciliar. Ô, Xandão, dá o pedido de auxiliar Xandão, dá para o Bolsonaro. Aí melhora as coisas, né? Aí não tem mais essas notícias aí, esses atos políticos da família, que vai dar uma de vítima, aquela coisa toda. É melhor. Mas, por outro lado, também é bom até para o PT, enfim, essas notícias da saúde do Bolsonaro, sabe por quê? E daí tento abafar o caso Master e outros casos, como especialmente do INSS de Lulinha. Paz e amor, filho. Pois é, mas é tudo farinha do mesmo saco. Bolsonaro e Lula, eles deveriam ser amarrados juntos, assim, ó. E uma cintada bem dada no lombo deveria ser dada nos dois, porque tudo faria do mesmo saco. O próprio Bolsonaro disse que sempre foi lulista e votou no companheiro Lula. Bolsonaro disse que Lula tinha que ser solto. Se tiver que votar para soltar, que vote, solte. Bolsonaro disse que é do centrão, mas isso não entra na cabeça dos lunáticos, que não são de Lula, mas sim de Bolsonaro, que o próprio mito não é aquilo tudo que eles defendem, que ele traiu a pátria, que colocou Augusto Aras na PGR, e Augusto Aras, da onde que é mesmo? Augusto Aras, não é do PT? Deixa eu ver. Augusto Aras, não é petista? Deixa eu ver se ele é petista. Eu acho que não é não, né? Quem foi o verdadeiro traidor? Tá aí, ó. Augusto Aras. Ó, quem é Augusto Aras indicado por Jair Bolsonaro? 5 de setembro de 2019. Quem que é? Vocês não sabem, não? Deveriam saber. Por isso eu vou molhar o bico aqui. A ala do PT defende que Lula reconduza Aras na PGR, mas, ora, quer dizer, o PT estava sendo favorável que o Aras continuasse na PGR, já em 2023. Cotado para a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras defendeu ou deu festa para a cúpula do PT. Isso aí o Bolsonaro não é petista? Como que Bolsonaro não é petista? Aí, tá bom? Ô idiotas úteis. Então aí, ó. Olha, isso aí que o Bolsonaro nomeou no governo dele em 2019. Tá aqui, ó, Poder 360. E fecha na casa de Aras há 6 anos, ó. Ex-ministro José Disseu esteve presente. Tá vendo aí, bolsonaristas? Mas isso vocês não sabem, né? Agora vocês fingem. Agora vamos sair do Bolsonaro, que boa recuperação, né? Pronta recuperação. E saia logo da papudinha, onde ficou mal. Vamos para o Vorcaro, que está desesperado. O santo Vorcaro. Vocês vão defender o Vorcaro, bolsonaristas? Daniel Vorcaro está extremamente tenso. Chegou a se machucar. Ah, coitado. Esmurrando repetidamente a parede da cela. Lembrando que, por incrível que pareça, o Vorcaro está numa cela mais pequena do que a do mito. O Bolsonaro é uma maravilha. Durante um episódio de desespero, aos gritos, gritava nome de políticos. Agora ele vai confessar, né? Se ele fazer a delação, aí vai sobrar para muitos. E autoridades com quem desenvolveu relações políticas e econômicas no passado. Ele achou que essa turminha ia lhe ajudar, né? Segundo testemunhas que monitoravam os presos na penitenciária, demonstrou revolta e dizia ter recebido promessas de ajuda de aliados para deixar a prisão. As mesmas fontes relatam que o episódio revelou um sentimento de abandono por parte do ex-banqueiro. Vorcaro reclama que figuras influentes teriam garantido que atuariam para tirá-lo da cadeia.
mas que nesse momento não estaria se mobilizando em seu favor. Em meia atenção, também houve mudanças na defesa. 2 advogados deixaram o caso. Já sabe que é causa perdida, mas que podem exigir do Vorcaro milhões. Só que também todos os bens do Vorcaro estão que apreendidos, bloqueados. 2 advogados deixaram o caso e uma nova estratégia jurídica começou a ser estruturada. Entre as possibilidades avaliadas está a abertura de negociações à PGR que pode levar a um acordo de delação premiada. Aí vai dar, né? Essa decisão atingiria muitos ingratos entre seus aliados em Brasília. Se ele abrir a boca, vai sobrar para muita gente aí santa da política, inclusive que se diz cristão ou não se enviou cristão. A coisa está bem complicada, hein? Então, o Bolsonaro, tudo indica que ele vai para casa, logo, logo. O Xandão deve já estar um pouco incomodado. O Xandão também está envolvido. O Xandão também é da mesma laia dessa turma. Até porque o próprio Bolsonaro deu uma camisa do Timão, do Corinthians, para o Alexandre de Moraes. Você não sabia disso, não? Pois é. Bolsonaro já foi amiguinho do Alexandre de Moraes. Olha aí, olha o amor, né? O amor é lindo, né? Esse amor de Bolsonaro e Xandão é uma bênção, hein? Xandão vai ajudar o nosso mito. O mito vai voltar para casa. Ele já está cansado já. O Bolsonaro dá muito trabalho. Você diz que não, olha aí. Bolsonaro dá a camisa do Corinthians para Alexandre de Moraes. Tentou uma aproximação, uma amizade, os dois rindo. Uma bênção. Isso é uma loucura, né? Entre tapas e beijos, é amor, é desejo, é sonho, né? É aventura, é por aí, casal que se ama, é por aí o casal. Mas o Xandão recebeu do Vorcaro. Também, mas tem bolsonaristas, tem lulistas, tem MDBistas, tem ministro do STF que não é só o Xandão que está envolvido, o pode estar envolvido. O caso do Xandão é o escritório da Santa Esposa Vivi, que a gente já falou aí que ele pode ter levado um rock and roll na cabeça, mas não vamos caluniar e injuriar, né? Assim também um Vorcaro que pode ter levado. Na realidade, o Vorcaro levou um rock and roll na cabeça, porque ele disse, poxa, eu fiquei até ruim, fiquei traumatizado, fui até para psicóloga. Ok? Abraço aos idiotas úteis e também um abraço especialmente àqueles que não são idiotas úteis, que entendem que tudo que eu falo. Ok? Até mais.